Em tempos de pandemia, isolamento, tanta dificuldade, tanta coisa acontecendo, praticamente nos obrigando a viver de forma diferente, pensar, refletir, estudar pode ajudar. Pode ajudar para que a gente saia dessa situação melhor, com mais consciência e mais consciência sobre si mesmo, mais consciência sobre tudo, mais consciência sobre a razão da existência de cada um de nós e do mundo como um todo. Eu sei que esse tipo de questão é bastante falada e já foi motivo de inúmeros vídeos, textos, arquivos, sites e inúmeros instrumentos ligados a motivacionismo de pessoas que eu até parabenizo a intenção de tentar ajudar, motivando, incentivando, porque realmente há momentos que é necessário um empurrão para se seguir em frente. Porém, talvez se nós conhecêssemos de fato o que somos, se conhecêssemos de fato a origem, a nossa origem, de onde viemos, talvez fosse muito mais fácil, eu acredito que seria muito mais fácil lidar com toda essa questão, com toda essa crise de existência que em algum momento todo ser humano experiencia. Muito bem, você já deve ter ouvido falar, acho que todo mundo conhece a história da criação do ser humano, onde um casal é colocado num lugar chamado Gan Eden, o Jardim do Éden, e o nome desse casal, Adam e Havá, em hebraico. Tradicionalmente, aprendemos que Adão ou Adão seria o nome próprio, o nome que identifica o primeiro ser humano criado. Porém, quando nós vemos o texto em hebraico, na Torá, no livro de Gênesis, capítulo 1, nós temos Vaiomer Elohim Naaseh Adam. O texto em português diz, e disse Deus, façamos o homem. Mas em hebraico diz, e disse Deus, façamos Adam. Não está escrito façamos homem, porque na sequência do texto, mais à frente, aparecem duas expressões, ish ve ishá, aí sim seria homem e mulher, ou macho e fêmea. Portanto, quando diz façamos Adam, existe alguma coisa além, por trás dessas três letras, Aleph, Dalet e Men, além de um simples nome, além de um simples denominativo. A questão é, essas três letras, elas têm um significado extremamente profundo, uma mensagem extremamente importante, que se a gente começar a pensar um pouquinho mais a respeito disso, eu acredito que a nossa vida começa a ficar um pouco mais fácil, porque a gente passa realmente a ter a consciência do que somos e de por que estamos aqui. Vamos tentar entender isso um pouco? Muito bem. A letra Aleph, para quem não conhece, você pode procurar aí na internet e observar a imagem do Aleph. Segundo os sábios, o Aleph é escrito formado por três letras. Em cima, nós temos um ponto em cima, que é um Yud, uma outra letra hebraica. Abaixo, nós temos outro ponto, que é um outro Yud. E no meio, um Vav atravessado. De início, o Aleph, que tem valor 1 no hebraico, cada letra tem um valor numérico. O Aleph, portanto, tem o valor de 1. E por si só já simboliza a unidade de Hashem, a unidade do Eterno. Da mesma maneira, quando você soma essas três letras que formam o nome Adão, ou melhor, as três letras que formam a letra Aleph, Yud, Vav, Yud, você tem 10 mais 6 mais 10, 26, o mesmo valor do nome impronunciável, do nome de 4 letras impronunciável de Akadosh Baruch Hu. Então, o primeiro conceito, logo de cara, que temos é que o nome Adão significa, a primeira letra já nos mostra tudo isso. Tem dentro de si o nome sagrado de 4 letras, tem dentro de si a unidade do Eterno, tem dentro de si a divindade. Então, esse nome, essa palavra que designa o ser humano e não apenas o homem criado, essa palavra começa com santidade, começa com divindade, começa com unidade e tem um nome sagrado impronunciável dentro da própria letra, da letra Aleph. Então perceba que o conceito que está por trás da palavra Adão inicia dessa forma. As duas últimas letras, Dalet, a letra do meio, e o Men, sufixo, o Men final, formam a palavra Dan, sangue. Quando você junta essas informações, então nós temos que Adão significa a divindade no sangue. Ou, se olharmos para esse nome como de fato o que ele é, porque Adão, na verdade, é o projeto, é o que significa,
é o motivo, é o propósito para o qual o ser humano foi criado. Então, quando olhamos para a palavra Adão desta maneira, nós vemos que o ser humano foi criado para ter a possibilidade, o potencial de unir a unidade sagrada com o sangue, de unir os dois mundos, o mundo espiritual com o mundo material, a fisicalidade com a espiritualidade. Isso é o ser humano. Adão não é simplesmente um nome. Se olharmos ainda verificarmos um pouco mais desses conceitos inseridos nessa palavra, a primeira letra já vimos, né? Mostra aí a própria divindade. A segunda letra, o Dalet, é a primeira letra da palavra porta, também é a primeira letra da palavra caminho em hebraico. E o Men é a primeira letra da palavra água em hebraico. Portanto, nós poderíamos dizer que o Aleph mostra que a unidade do Eterno, a santidade divina, através de uma porta, pode levar até um manancial. Manancial de conhecimento, manancial de vida, manancial de existência. Tudo isso é o ser humano. O ser humano é aquele que tem a possibilidade de alcançar a divindade, de alcançar a unidade do Eterno, quando ele encontra a porta que leva até o manancial. E como é que se consegue tudo isso? Essa é a pergunta, a verdadeira pergunta que deve ser feita. Toda vez que você ouvir alguém falar a respeito de por que estou aqui, quem sou eu, de onde vim, qual a existência e a razão da minha vida, você deve se lembrar desses conceitos. Porque se você analisar bem, vai perceber que quando você olha para a natureza continua sendo natureza. As plantas continuam sendo plantas, os animais continuam sendo animais. E nos últimos anos, a gente tem percebido a natureza dando lições no ser humano. E a verdade é que, segundo o livro do Gênesis, é o ser humano quem deveria estar dominando a natureza, mas a natureza é quem tem dominado o ser humano, com catástrofes, com tragédias e com lições que animais chegam a dar, atitudes que animais chegam a tomar, que a gente às vezes observa e diz, parece um ser humano, parece uma pessoa. Mas na verdade, o que nós deveríamos entender é que se até um animal consegue agir com tamanha humanidade, vamos dizer assim, perdoe aí o trocadilho, mas então o ser humano deveria ser muito mais. O ser humano deveria ser muito mais elevado. Se a natureza continua sendo o que ela é, por que o ser humano perdeu tanto da sua capacidade, do seu potencial? Se a natureza continua sendo natureza, será que o ser humano continua ou conseguiu chegar a ser o que deveria ser? Será que quando a gente olha para a existência do ser humano, podemos realmente entender que tenha havido uma evolução? Enquanto animais matam para matar a fome, matam por autodefesa, o ser humano tem matado o seu semelhante até por causa de futebol, por motivos de política, de corrupção, comida da mesa de pessoas pobres, remédio de hospitais, salários de médicos, salários de professores são literalmente desviados. Será que o ser humano realmente evoluiu? E se o ser humano não evoluiu, certamente regrediu. E se regrediu, por que regrediu? São perguntas que a gente precisa se fazer a cada momento. A verdade é que o ser humano tem regredido porque esse conceito, o conceito que está inserido na palavra Adão, infelizmente, não está sendo nem compreendido e nem buscado pelo ser humano. Quando o ser humano entender que foi criado para unir os dois mundos, quando o ser humano entender que foi criado para juntar o Aleph, a divindade, com o Dan, com o sangue, porque só assim a existência humana de fato fará sentido. Quando isso for entendido, a vida de cada pessoa certamente vai ser muito melhor, porque diz um sábio, ensina um sábio na internet chamado Albert Goslan, ele explica que a pior coisa que pode existir, o pior castigo que pode existir para uma pessoa é não ter respostas. Observe que muita gente se esconde atrás de muita coisa justamente porque precisa cobrir esse vazio de existência. Esse vazio de existência é o resultado de não haver respostas. Mas as respostas existem. Elas estão na Torá, elas estão em Deus, elas estão no Hakadosh Baruch Hu, naquele que criou você, naquele que me criou. E isso vai muito além de religiosidade, isso vai muito além das religiões. Isso está dentro daquilo que o Eterno é e da maneira como ele quer interagir com a sua criação. Pense nisso, porque quando na Torá está escrito façamos Adão, você estava incluído. Quando está escrito façamos Adão, o projeto de Deus para o ser humano inclui você.
Pense dessa forma, pense dessa maneira e busque, portanto, o caminho, a letra do meio, o Dalet, a primeira letra da palavra caminho em hebraico, para que você possa chegar até o manancial. Men, a última letra da palavra Adan, para que dessa forma você realmente compreenda o que é a unidade do Eterno e a sua vida verdadeiramente venha a fazer sentido. Eu espero que de alguma maneira isso tenha trazido alguma alerta, algum despertamento para você. Que Deus te abençoe. Shalom.